Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês no Congresso Nacional de Comunicação Empresarial. Meu nome é Humberto Guimarães, sou sócio da agência Imagicom de Comunicação Empresarial e nessa palestra eu quero conversar com vocês e a gente apresentar aí para vocês alguns cases e algumas histórias que a gente tem trabalhado e mostrar um pouco o desafio do marketing digital, da comunicação mobile, fazendo aí uma ponte entre o que é revolução e o que é evolução dessa comunicação. Às vezes a grande parte dos nossos clientes nas aulas, nas faculdades que a gente participa, a gente escuta muito o conceito de tudo é novidade, tudo é uma revolução, tudo tem que ser feito diferente, como é que eu faço agora? E a gente vai tentar quebrar esses paradigmas com vocês nessa meia hora para mostrar o que é realmente uma revolução na comunicação, se essas mídias novas criaram essa revolução ou se é uma evolução. E aí entender o que dava certo antes e continua dando certo agora ou não. A ideia é quebrar os paradigmas e mostrar alguns caminhos. Sem dúvida, nessa meia hora a gente vai ter mais questões do que respostas, mas a gente vai mostrar e entregar um caminho, um processo para vocês terem essas perguntas prontas para fazerem essas perguntas nos negócios de vocês, nas estratégias de comunicação de vocês e como aplicar isso no dia a dia. O primeiro passo aí da gente entender por que existe esse desafio entre revolução e evolução é entender que sim, o mundo mudou, né? A grande mudança que a gente teve hoje, se a gente olhar de revolução, é o conceito que a gente passa de revolução industrial para o que a gente tem chamado da era do conhecimento, né? Ou na sociedade do conhecimento. Este é uma grande quebra de paradigmas e uma grande mudança do que dava certo antes, como é que era essa comunicação na era industrial e o que muda nessa nova comunicação da era do conhecimento. O que acontece? Como é que a gente trabalha nesse sentido aí? O que a gente tinha de importante, rapidamente falando, de era industrial? Quando a gente fala de um negócio de sucesso na era industrial, a gente vai estar falando basicamente de um trabalho de 3 pilares, né? O pilar do capital, do trabalho e da propriedade. Então, quando a gente olha uma empresa de sucesso na era industrial, esses são os 3 pilares importantes: capital, trabalho e propriedade. Se a gente for olhar isso numa comunicação de empresa, numa brochura, num site, num panfleto, numa comunicação para assessoria de imprensa e para as mídias, você vai olhar esses pilares sendo ainda muito bem comunicados hoje em dia. Ou seja, você vai ouvir de capital: a empresa fatura X milhões, X bilhões de dólares, euros, reais no ano. No trabalho vai estar muito voltado para o número de trabalhadores, ou seja, empresa de sucesso, quanto mais trabalhadores, maior é o sucesso da empresa. Tenho 40 mil funcionários no mundo inteiro, 200 mil funcionários no mundo inteiro. E o último, propriedade, ou seja, existem 4 parques Fabris no Brasil, temos presentes em 147 países. São frases comuns que a gente vê ainda hoje na comunicação que mostravam e não mostram mais se essa é uma empresa de sucesso, ou um produto de sucesso, ou um serviço de sucesso na era industrial. Tá? Se a gente for para a era do conhecimento e olhar aquelas empresas que são puramente empresas do conhecimento, a gente vai olhar que talvez esses pilares sozinhos não comuniquem o sucesso, né? E aí a gente tem que olhar para outro fator, que é o fator da sociedade do conhecimento, que é o conhecimento. Quanto que essa empresa está gerando e aproveitando as informações e transformando isso em conhecimento. Quanto de inovação que ela está colocando, quão próximo da realidade do mercado dela ela está trabalhando, como que ela está usando essas novas mídias para atingir e buscar esse sucesso na comunicação, nas vendas ou no ambiente onde ela está atuando. Se a gente for olhar nesse sentido, pegando um exemplo, um Instagram, né? Uma empresa mobile da era do conhecimento. A gente faz sentido perguntar qual que é o número de funcionários do Instagram, quantos escritórios o Instagram
tem espalhados pelo mundo. Na era industrial a gente queria saber a quantidade de máquinas, a quantidade de saída na linha de produção. No Instagram faz sentido a gente fazer esse tipo de comparação, né? E aí a gente vê os valores da compra do Instagram pelo Facebook, poucos funcionários, então sem muito trabalho, né? O conceito do trabalho da área industrial, com pouco capital, né? Nem os servidores, né? Os computadores precisam ser do Instagram ali para ter esse investimento de capital, e é isso. A nuvem permite que você não precisa estar fisicamente presente em X tantos países. Muitas vezes você tem que estar, porque as leis e as regras daqueles países ainda foram criadas na área industrial para atender demandas da área industrial, e a gente vê isso muito hoje na mídia, problemas com o Facebook, com o WhatsApp agora, derruba, não derruba, tira do ar ou não tira do ar, como é que trabalha, se isso vai ser feito no escritório do Brasil ou no escritório dos Estados Unidos, e etc. dentro desse processo. Ou seja, a gente está acompanhando isso e tem que trabalhar. Nesse modelo, a gente tem que olhar também um desafio de como fazer a comunicação eficiente, da gente olhar se a gente foi preparado para fazer essa comunicação na era industrial ou se a gente foi preparado para fazer essa comunicação nessa nova sociedade do conhecimento. E claramente a resposta é não, a gente foi preparado para fazer comunicação na era industrial, como eu disse. As informações que a gente tem hoje, corporativas, de empresa, nos sites, focam muito nos pilares do passado. A gente foi educado, o modelo de educação nosso, não de educação, mas vamos falar escolaridade, não é? Foi feito para ser um excelente trabalhador da era industrial. O próprio modelo de como é a interação com a escola é muito semelhante da era industrial, a ponto de algumas escolas até hoje tocarem um sinal para você ir para as aulas, para a tua sala, todo mundo entra na sala, faz a mesma tarefa, ao mesmo tempo, no mesmo ritmo. Você tem um professor que é o supervisor, que vai dizer até, inclusive, vai ter que levantar a mão para dizer se você vai no banheiro ou não dentro desse processo. Porque se você fosse colocado numa linha de produção, você estaria naquela situação onde tocaria um sinal, seria para o teu lugar na linha de produção, você vai fazer aquela mesma atividade junto com todo mundo. Se você precisar sair da linha de produção, o supervisor vai ter que colocar alguém no teu lugar para fazer a tua tarefa, enquanto você vai no banheiro, quando você vai parar, quando todo mundo para, no horário de almoço, no turno e etc. Então, se a gente for olhar na realidade do modelo onde a gente está estudando na escola, ele funciona de uma forma maravilhosa para preparar pessoas para serem trabalhadores da área industrial. Na área do conhecimento é mais complexo. Olhem a realidade de vocês, do dia a dia da empresa de vocês. Qual que seria o impacto se pessoas chegassem em horários diferentes para trabalhar? Eu preciso, e é uma discussão que a gente está vendo hoje no mercado, eu posso terceirizar ou não? Eu posso estar em casa ou não? Né? A nuvem, a rede, a internet, o digital, o mobile permite um outro tipo de interação que ainda hoje, mesmo nas faculdades melhores classificadas nos rankings internacionais do Brasil, mesmo na sala de aula, você ainda tem uma demanda em fecha teu computador e desliga teu celular, ou seja, bloqueando, né, essa interação da era digital que você teria no teu escritório, que você é obrigado a ter no teu escritório, no teu dia a dia. Na escola, né, você foi preparado para fazer todo mundo junto a mesma coisa, o conceito de meritocracia, etc. No teu escritório não vai estar todo mundo fazendo junto todas as coisas e todas as atividades. Cada um vai estar fazendo uma, e a gente não foi preparado para isso. Aquele conceito de grupo, de escola, cada um tem que fazer alguma coisa, a nota é igual para todo mundo, ou seja, o processo todo de educação nossa ainda não está alinhado com a necessidade do trabalhador do conhecimento, a importância do trabalhador do conhecimento. Existem outros lugares do mundo, né, Finlândia, mesmo Estados Unidos, onde você já tem um trabalho diferente de preparação na escolaridade para entregar um profissional da era do conhecimento para o mercado. Tá? Então desafios começam aí do que é evolução e revolução, e entender o que evoluiu e o que realmente precisava de uma grande revolução.